Eu, particularmente, busquei muito estudar principalmente o comportamento humano, então fiz um curso de neuromarketing e programação neurolinguística, que é basicamente, né, como os pensamentos se formam dentro da cabeça do ser humano e como as cores, o ambiente e as ações influenciam na nossa maneira de pensar e decidir. Explicar um pouquinho para vocês quem nós somos, né? A Marga trabalhou com nós lá em 2013, 2014, né? Isso. Isso, verdade, verdade. Isso, né? Então a empresa foi fundada pela minha mãe, né, a Marisa, em 2006. É, como sempre você trabalhou bastante, você tinha pouco tempo para tirar foto, então essa é uma das poucas fotos que a gente tem, né? Ser um pouquinho diferente, né? Afinal de contas, a gente comprou um ponto que 3 gestões já tinham quebrado, aí nós éramos a 4ª fadada a quebrar, né? E ela tinha uma questão que ela falava muito, que era da boa vizinhança, onde ela sempre dizia que antes de querer conquistar o mundo, a gente precisa ter que conquistar quem está do lado, né? Então, dentro da nossa família, a gente sempre morou em várias cidades, então, quando a gente fala nossos vizinhos, a gente não se refere a onde a gente mora, mas sim a essas ruas aqui, porque aqui são nossos vizinhos há mais tempo na nossa família. Hoje nossos valores são resultado, respeito e transparência. É o que nos pauta tanto para contratar, demitir, fazer negócios. O nosso posicionamento é a melhor carne, o melhor café e o melhor atendimento. Então tudo que for diferente disso, que nos afasta disso, né, a gente começa a se desencilhar porque não converge com isso. Obviamente, sempre respeitando o nosso primeiro valor, resultado. Aqui é a nossa linha do tempo. Então, meu pai botou primeiro o bar e armazém dele lá em 1980, exatamente onde o São Lucas foi fundado em 2006. Então, 26 anos depois, se volta para o mesmo lugar e se abre o segundo negócio. Além disso, a gente teve varejo em Cruzeiro do Sul, em Canoas, né? Então, a gente se mudou bastante nesse tempo. Minha mãe faleceu em 2016, em 2017 a gente lança o Super Cliente, acho que tu estava nesse período, né? Era um programa de fidelidade onde a gente prometia para as pessoas que tu comprasse com a gente, a cada R$3 tu ia acumular um ponto e tu tinha que se identificar em toda a compra. E com isso, quando tu atingisse determinados pontos, tu trocava. E lá tinham 10 prêmios. O último era uma passagem aérea para Rio de Janeiro, São Paulo. Graças a Deus, nunca ninguém quis retirar. Porque quando a gente programou o programa de fidelidade, os prêmios, a passagem custava, né, 30%, 40% do que custava lá no final de 2017. Mas o que a gente enfrentou aí é como é que eu falo para alguém me dar os dados, se identificar toda a compra, uma coisa que ele nem sabe o que é. Ele nunca na vida dele passou por um programa de fidelidade. E o primeiro cara que deu o voto de confiança e disse: eu preciso entregar o prêmio para alguém, tirar uma foto com esse cara e botar na frente da loja. Porque daí, sabe como é gringo, né? Só acredito vendo, e aí a coisa começou, né? Cada um que retirava o prêmio a gente colava na parede. Mas o que eu quero chamar a atenção é que fizemos várias coisas legais, mas a virada de chave foi justamente nos últimos 3 anos. Nos últimos 3 anos, imagine que isso aqui é uma linha do tempo, né? E é uma maratona, e quando a gente começou a chegar mais aqui para o final, a gente começou a se questionar muitas coisas. A nossa eficiência, o nosso jeito, né? E aí a gente começa a lembrar dos tropeços que a gente fez nos últimos 15 anos. E aí a gente começa a entender o que a gente tem para aprender com isso. E aqui a gente trouxe muito sorteio, e sorteio ele é certo, mas não é justo, porque o que mais compra muitas vezes não ganha nada, e o que menos compra, o teu cliente lá, que assim mais compra Santa Clara, tu faz um sorteio e quem ganha é o Christian, que é intolerante à lactose e nunca comprou Santa Clara, só que a mulher dele veio aqui, botou o nome dele,
fez uma doação de leite de caixinha para o lar dos idosos no final do ano e o Christian ganhou. Problema da Santa Clara, porque botou dinheiro em alguém que, se a Santa Clara deixasse de existir, mal nenhum faria. E problema para o Christian, porque ele nem consome o produto. Nós pagamos muitas multas rescisórias. Muita agência de marketing que chegava e falava assim, Felipe, nós vamos fazer isso aqui. E beleza. Segundo mês o cara sumia. E aí tinha as letrinhas miúdas. Que ele podia sumir, mas a gente tinha que continuar pagando. Então foi muita multa, assim. E multa no sentido de a gente sempre estava botando lá na terceira pessoa a responsabilidade de uma coisa que a gente tinha que fazer. Que era decidir o caminho do nosso negócio. Tá, onde é que eu vou botar o meu dinheiro e como ele vai ser aplicado? Porque se eu contratar o Christian e eu não souber o que eu quero, não vai ser tu que vai resolver o meu problema. Olá. Opa, tudo bem? Seja bem-vindo. A gente chegou à conclusão que a gente tinha uma agenda cheia de isopor. Sabe o que é agenda cheia de isopor? Preenche o espaço e não pesa nada. Isopor é isso. Tu bota lá. Tá. Chegou sexta-feira. Tá, e? Desconto. Segunda, precisa de desconto. Né? Precisa botar promoção. A gente deu muito tiro assim pro alto. Nem a bala voltava, de tão longe que ia o tiro, né? Muito patrocínio, muito dinheiro em cima de quem tinha melhor lábia, mas não de quem mais comprava. E esse sempre foi uma angústia nossa, a gente precisa investir em quem mais compra, em quem mais vai falar da nossa marca. E eu conto uma história que é do guisado de 99 centavos. Quando a gente estava lá no início e a gente tinha que ressignificar que a gente tinha comprado um ponto quebrado. E só se ressignifica no varejo, o ponto é quando um ponto que não tem movimento, tu traz gente e aí a coisa começa a ressignificar, olha, tá tendo movimento. Então a gente topava tudo quanto era negócio. Uma vez chegou um cara para mim e disse assim, eu tenho 5 cachorros, dog alemão, eu queria um guisado, mas teria que ser bem barato, pode ser de frango. Peguei o catálogo da Nicolini, na época era o Jairo, hoje ele trabalha na Prado, não sei se alguém conhece aqui, né? Lá tinha um negócio, nem sei se existe ainda, Moisés, é CMS? Eu não sabia o que era, mas dizia lá, carne mecanicamente separada, 73 centavos. Eu falei, cara, vou vender 99, vou ganhar 27 centavos. Cara, um negócio. Ele disse, não, se tu conseguir, me faz 100 quilos. Aquilo vem em bloco congelado e a gente botou para descongelar, nem pode isso. Né? Isso há 16 anos atrás, 15. Aquilo quando descongela, vira líquido. E aí eu tinha prometido pro cara que eu ia conseguir 100 quilos de guisado de frango a 99 centavos para ele. Eu tive que comprar Sassami. Na época é muito mais caro que CMS, na época a inflação, né, era diferente. E eu moía aquilo, eu mesmo no açougue, e pensava, cara, um dia eu não vou mais precisar me sujeitar a esse tipo de negócio. O cara estava certo, mas não era eu que ia atender esse problema dele. E o cara não era de uma condição social baixa, mas eu estava solucionando um problema dele onde ele não, mais que R$1 ele não pagava. Mas ele andava de Hilux, tomava vinho importado e comia filé mignon. Mas ele não comprava o vinho filé mignon comigo. O que ele veio comprar comigo? Isso é sobre posicionamento e sobre marca. E aí o que a gente percebeu é que o que importa é o outro lado. A partir do momento que eu não entender o outro lado do balcão, quem é a pessoa que está do outro lado, como ela vive, o que ela está esperando de mim, e começar a olhar no olho, por pior que seja o teu atendimento, por pior que seja a tua loja, quando tu chega na frente de um cliente, tu olha e ele se sente olhado, a coisa muda. E aí começa a entrar uma ferramenta que é marketing de direcionamento. Eu consigo chamar as pessoas pelo nome e mostrar para o vegetariano vegetais e não carne, porque está na promoção. E que quando a gente entende que o que garante o meu futuro é o valor que a minha marca gera,
a gente começa a ficar um pouco mais tranquilo e investir mais em outras coisas. Não é que fica fácil. A gente só começa a construir um futuro um pouquinho mais segurado. E a gente começou a se questionar muito quem é nosso cliente, o que o cliente espera de nós e por que a gente precisava fazer igual a todo mundo. E aí vem a pergunta, tá, então a gente precisa reinventar a roda? Não, porque é muito caro, não precisa. Principalmente um varejo do nosso tamanho, tá? E aí a gente começou a mapear as coisas e testando elas, né? O que o cliente gosta, o que ele não gosta, o que dá certo, o que não dá certo. Em 2017, não sei se vocês vão lembrar, mas o Pão de Açúcar, o grupo GPA, fez o maior envio de mala direta do país. Foram 2.700.000 malas diretas enviadas cliente por cliente, personalizadas, chamando o cliente pelo nome, dizendo: Christian, tu vai lá na loja do bairro Progresso e lá tu fala com o Júlio, que é gerente, se tu ficar com alguma dúvida desse encarte que a gente fez para ti. E a gente entendeu, disse, cara, se eles estão fazendo é porque eles têm muito mais dinheiro que nós e eles estão vendo uma coisa que a gente ainda não tem acesso. E a gente começou a criar ferramentas aqui dentro para o cliente, quando vem e fala qualquer M, a gente só escutar e largar num grupo lá onde outras pessoas em outros ambientes, com outras visões, vão julgar isso. Mas o cara da loja não bloqueia mais a reclamação do cliente. Deixa reclamar, bota lá e depois a gente vê. 50% é asneira? Sim. Mas ele... E aí o que começou? As pessoas começaram a reclamar menos. Aquele reclamão, quando tu não só escuta ele e deixa de teimar, a gente percebeu que ele começa a parar de vir reclamar aqui. Porque perde a graça. A graça do reclamão é quando começa a arriscar a lataria, tá? E a gente entendeu que público que a gente quer é diferente de persona. O nosso público hoje, uma boa parte, né, é feminino, mas muito de 25 a 50 anos, mas dentro disso existem personas que consomem marca Spam e outras que consomem Sabor de France. Os dois têm 30 anos. Os dois têm a mesma condição social, só que consomem produtos diferentes, tá? Porque um nem sabe de que é feito o pão, mas ele sabe tudo sobre a carne. O outro, ele come bem pouca carne, mas sabe tudo sobre fermentação natural. Então, eu chegar para vocês e falar assim, ó, esse é meu cliente, e tu vai conversar com o cara que só compra pão cacetinho, vai ser inferno para ele, porque ele não dá valor nenhum pro teu pão. E aí, por que tu vai botar dinheiro em cima de um cara que não dá valor pro teu produto? E aí a gente começou a se questionar, tá? E a conta bate? E aí a gente entende e cria uma esteira de trabalho em cima das personas, tá? Que padrão de comportamento vai gerar consumo. Se eu cuido da minha saúde, eu tenho 30 anos, eu tenho um padrão de consumo diferente do cara que ganha a mesma coisa que eu, trabalha no mesmo lugar, mora no mesmo lugar, mas não cuida da saúde. Ele consome coisas totalmente diferentes. E o erro é achar que tudo é igual e que não existe personas, tá? E aí a gente descobre que tráfego pago sim é interessante para produtos que eu consigo amarrar o cliente e ele comprar de madrugada às 2 da manhã quando ele brigou com a mulher e está dormindo no sofá. Isso é um baita negócio. Isso é um baita negócio. Mas que para o nosso tamanho a gente precisa estar no caminho do cliente e não pagar para que ele chegue até nós. E aí a gente foi entendendo que se eu tenho um dia da feira, eu tenho que entender que quem vem no meu dia de feira durante a tarde e durante a manhã são pessoas com mais tempo disponível para aquilo. Obviamente, talvez elas são na grande maioria aposentadas, então se eu botar alguém para ajudar a levar até o carro nesse momento, é propaganda e recorrência de graça. Porque eu dei para ela uma coisa que o cara às 6 da tarde nem vem encostar na minha sacola. Se piar é capaz de vir lá e me encher o saco, me falar alguma coisa no carro. E a gente foi entendendo que quando a gente fica no caminho do cliente, a conta fica mais barata. E aí a gente cria um treinamento aqui dentro,
que é a missão ACR, é onde a gente explica para toda a equipe que a gente precisa atrair, converter e reter. Uma coisa que deve ter quem é de vendas aí, no mínimo uns 40 anos isso aqui. Eu preciso atrair, e aí precisa investimento e estratégia. Eu preciso converter, e aí eu preciso dar treinamento, e é onde eu preciso me esforçar bastante. E o reter é quando eu volto, porque, cara, é lá. Eu quero uma coisa, eu quero um café, eu vou lá. E aí a gente vai criando identidades e um DNA que quem vem, volta e traz mais gente, só que quem ele traz? O cara que cuida da saúde, quando tu diz para ele, indica 5, ele vai indicar quem? 5 que cuidam da saúde e os 5 que negligenciam a saúde? 5 que cuidam da saúde. Então, assim, quando eu peço pro meu cliente, me indica, me traz, porque aqui vai ser assim, ele traz um cliente exatamente igual a ele. Tá? Bom, Felipe, vamos traduzir isso em números, tá? E aí eu vou falar para vocês. A gente começou a se questionar lá em 2023, a gente tinha um investimento gigante em marketing, a gente, cara, para tudo que a gente precisa se reconectar, tipo quando a gente tá estressado, final de semana, né? E aí em 5 meses, né, a gente teve uma redução de gasto em marketing de 25 mil reais, tá? E você vai falar, meu Deus, mas nem redes tem isso. Sim. A gente lá em 2018 decidiu, a gente vai botar muito dinheiro para ser reconhecido. E deu certo, porque vocês estão aqui. Vocês estando aqui hoje é a maior prova de que isso daqui dá certo. Porque vocês não iam botar, não, assim, não tem nenhuma empresinha aqui presente, não tem nenhuma pessoa que não tinha o que fazer, porque é estagiário da empresa e está aqui hoje. Se você tem uma prova que isso aqui deu certo, é o dia de hoje, tá? A gente conseguiu aumentar a nossa margem do lucro em 15%. Não é que de 10 foi para 25, tá? É que de 20 foi para 23. De 30 foi para 34,5. Tá? E aí as pessoas, a gente escuta, mas aqui tá mais caro. Beleza. Mas a pessoa volta porque ela percebe que tem dedicação e DNA. E não é que a gente é perfeito, não é que a gente não faz pesquisa de preço. A gente roda todos os dias uma pesquisa de preço, pega o preço de uma loja e bota aqui em 20 itens, Grazi. 20 itens. Por quê? Porque a gente tem uma persona que ela sabe decora os preços. E essa persona tem influência dentro da família. Porque os filhos vão de 2 a 3 vezes almoçar com ela, que é a Dona Maria. Vocês conhecem alguém assim que cozinha, né? E na hora do meio-dia, seu mercadinho você queimou com ela, ela vai converter os que estão na mesa. Essa mulher é importante. Essa mulher a gente ajuda a levar até o carro, porque ela valoriza. E Dona Maria não quer dizer que são só mulheres e só mulheres aposentadas, tá? É o padrão de comportamento. Tem muitos homens que estão aqui todos os dias que são persona Dona Maria. Nós temos a persona Rodrigo Hilbert, que é o homem que faz as compras, cozinha. Cara, ele faz tudo dentro de casa, mas a loja precisa ser fácil para ele. Porque ele continua sendo um homem. E o homem, quando a coisa é difícil, ele trava, ele não compra. Então a loja precisa ser fluida. E a gente aumentou o fluxo da loja e a gente hoje não trabalha mais com tráfego pago para anúncio de promoções, nada, a gente parou com isso. E foi um dos maiores economias que a gente teve, foi deixar de fazer tráfego pago. Visão para 2025, para vocês terem uma ideia, nós vamos criar um e-commerce de marca própria como estratégia. Nós vamos ter lá todos os produtos Locatelli Gourmet. Hoje a gente tem carvão, carne, café. E nós vamos ter uma linha de sais temperados, né?
Para que isso? Para posicionamento, porque a gente está numa cidade turística. E quando eu digo assim, né, que eu tenho um e-commerce para o turista que vem aqui, eu consigo conversar com uma empresa que investe muita grana no turismo, por exemplo, da Garibaldi. Eu consigo conversar com a minha região. A gente vai gerar muito conteúdo. Hoje o que a gente está fazendo aqui, isso vai ir para o YouTube para mostrar para o nosso cliente o que a gente está fazendo. A gente vai ter aí outros quadros ao longo do ano gerando conteúdo e aí a gente traz espaços para a gente estar junto gerando conteúdo. Isso não é para todas as pessoas, tá? Experiência indoor é trazer aqui dentro desse espaço, a Di Paolo tem um lançamento. Cara, pega os 15 que mais compraram Di Paolo nos últimos 2 anos e traz aqui. Ações colaborativas, pode ser tanto um lançamento como, eu tenho 10 sucos que eu vou lançar esse ano, mas eu quero entregar para cada 3, 4 que mais comprou tal categoria dentro da loja. E o nosso trade marketing, recentemente a Juliana esteve em São Paulo no evento e ficou claro, né, um evento onde tinha CIMED, Coca-Cola, ficou claro assim que o negócio é focar no valor que a marca pode despertar no cliente. Porque ação de preço, ela, cara, sempre vai ser necessária aqui ou ali, mas ela é uma coisa findável. Quando tu corta, o gráfico cai. E a gente entende que não é assim. A gente teve um apartheid assim bem grande quando a gente disse, cara, vamos parar com o tráfego pago e rever o WhatsApp. A gente tinha 5, 6 mil contatos no WhatsApp, para quê? A maioria era bloqueado, não interagia. Hoje a gente tem só 2 mil. Para quem tinha 6. Mas são 2 mil que querem estar ali. Que a gente pediu, tu quer? O cara disse sim. Então não adianta dizer que tem 6 mil, né? Então, essa foi minha contribuição. Esse método varejo intencional é um método que a gente aplica aqui e a gente testou e os nossos números estão aí para provar isso. Agora eu passo a palavra para Jéssica, né, que vai trazer um assunto aí, eu acho que é bem interessante. Chega aí, Jéssica. Pessoal, alguém quer um café, uma água, fique à vontade, tá? Tá, show, beleza. A Jéssica vai falar com vocês, né, agora, mas antes disso, se alguém tiver alguma pergunta, enfim, quiser comentar, fiquem à vontade. O ar-condicionado está muito gelado ou tá de boa? Né? Então tá, tudo certo. Alguém sabia que tinha tudo isso por trás? Alguém, né, a Marga sabia só das fichinhas do super cliente, né? Já tinha ouvido falar desse atrair, converter e reter, assim, já tinham, né? Eu noto, pelo menos, que a empresa, nos últimos anos, profissionalizou legal esse repertório, né? Tanto nas meninas que entram em contato comigo no WhatsApp, todas com uniforme, todas focado, né? Buscam as coisas de interesse da empresa, que defende a empresa, então notei bastante a mudança nos últimos anos, realmente. Entendi. Que é diferenciado dos outros PDVs que a gente tem aqui da cidade, isso, com certeza. Para quem vive aqui da cidade, principalmente. Entendi. O amadurecimento da empresa, porque eu acompanhei tanto dentro dela e depois fora dela, uma pequena historinha que eu fui colocar numa caixa de suco de 1 litro com 12 unidades e eu acompanhei o período de venda dessas 12 unidades da loja antiga, demoraram 12 meses. Então a gente tem um salto muito grande hoje. Então, assim, por ser um produto orgânico, né? Para quem não sabe, trabalha com a Organovita, com a Lumassol e a Organobio. E hoje a gente tem as 3 marcas aqui e a gente tem um fluxo muito bom. Que bom. Cresce, né? Que bom, que bom. E a gente esperar 1 ano para vender uma caixa. É verdade. Quem aqui chegou a conhecer a loja antiga?
né? Enfim, né? Não tem nada a ver com essa loja, né? Acho que para quem não conhece, não adianta nem contar, porque não tem como imaginar, assim, né? Vocês conseguirem entender o quanto a gente consegue extrair, depois a Juliana vai falar um pouco dos números, assim, dessa base de dados que, né, esse ano completam 8 anos, né, de base de dados, onde a gente tem ali os clientes. Hoje a gente acaba rodando toda semana, uma ou duas campanhas de carne por semana, Grazi. É uma ou duas campanhas que roda do Locatelli Gourmet, 442, sempre duas. Então toda semana a gente tá rodando campanhas, mas tu vai ali na geladeira e tu não vê essa ação. Então se a Val hoje vai fazer um churrasco e tu tá chegando aqui, tu não vai ver um freezer forado de promoção. Mas quem já tá na base, a gente vai e chama pelo nome. A gente consegue fazer isso com todos os produtos? Não, por isso que não tem 280 aqui. Entendeu? E a gente percebe assim que quando o cliente, ontem mesmo aconteceu comigo, né, volta e meia, né, e a ideia assim é me tratar como um CPF qualquer outro. E eu recebi os cara, como é que eu recebi esse negócio aqui? Eu disse, sim, minha mulher que comprou, né, que era uma promoção de estrogonofe de frango vegano lá, enfim, né? Que estava na promoção e veio só para mim, mas na loja ele não tá. Então a gente acaba que a gente tem uma redução de margem só para aquele cara que é de casa, né? Isso é uma das coisas que a gente faz, obviamente, com produtos. Isso que a gente faz das carnes, são só carnes acima de 70, 75 reais, que a gente faz isso, né, para valer a pena. A gente entendeu recentemente que quando a gente faz uma live no Instagram, e a gente fez uma live no Instagram com carnes. E aí a gente percebeu que a gente cometeu um erro. Quem gosta de carne maturada, que é um produto de 85 reais, vocês acham que vai comentar numa live de Instagram de um supermercado, diz assim, me vê 5 peças. O cara que escuta isso, o cara tá 85, 5 peças, o cara vai enterrar 400 conto aqui? Deixa eu ver quem é. O cara não vai, porque a persona dele tem um comportamento discreto. Nem participa. Então a gente entendeu, cara, não é ali que a gente tem que conversar com esse cara. Como tem outros produtos que super casam estar ali, né? No Instagram exposto dessa maneira, né? Então aqui não estou falando só de mercado premium, tá? Mas é de botar o dinheiro e a experiência em quem valoriza, né? E a gente continua assim, tendo promoção, sendo super agressivo, né? A gente não deixou de fazer nada disso. Só que a gente entendeu que algumas coisas vão ser de estratégia e outras coisas vão ser de preço. Então, se eu fiz lá uma ação e é de estratégia, eu não posso esperar que ela me dê o resultado que o pão francês vai dar. Porque senão eu fico todo infeliz, fico frustrado, aí eu não quero fazer um negócio bacana porque, não vai dar resultado. Sim, ela não vai dar resultado, porque ela é de estratégia. Agora, o cara do resultado, a gente sim precisa cobrar dele, né? Muito bem. Jéssica, se ninguém tem mais, era isso. Obrigado. Tá lá. Só deixa eu... Foi conectado com o do Edu e a gente trocou o computador. Pera aí, deixa eu só pegar esse aqui. Não dá aqui? Tu vai ter som? Depois. Acho que agora vai. Foi?
Entendeu? Aí. Então, boa tarde, pessoal.